Seguindo então o estudo das ligações covalentes, a gente acabou de ver aqui como é que é na verdade o ácido sulfúrico, né? Tá? E agora, dentro desse exemplo, eu acho que dá para vocês treinarem aí em casa o ácido sulfídrico aqui, que eu acho que é bem fácil de fazer. Aqui tem um exemplo do ácido perclórico. Deixo até como exercício para vocês aí tentarem escrever o ácido nítrico, né? Que é HNO3, que é um ácido bem conhecido, bem usado, né? E aqui no livro ele já deu um exemplo de uma ligação dessa molécula aqui, ó, a estrutura de Lewis do carbonato de amônio, tá? Então aqui o livro praticamente nem explica nada, né? E eu acho que aqui o Atkins ele acelerou bastante aqui na explicação dele, né? Então eu vou ter que abrir um parênteses aqui e nós vamos discutir várias coisas em relação a essa molécula aqui. O que que é essa molécula aqui, tá? Então eu vou começar bem do zero aqui com vocês, né? E eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer toda uma explicação para chegar naquela molécula lá, tá? Então vamos lá. Essa molécula que a gente tem aqui, NH3, tá? É a molécula de amônia, tá? Essa molécula de amônia, ela é formada por ligações covalentes. Então, vocês podem perceber aqui, ó, o nitrogênio é da família do grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada, então a valência dele é 3, né? Ou seja, ele tem que fazer 3 ligações covalentes. E o hidrogênio, ele é da família 1, do grupo 1, ele quer ter a configuração eletrônica igual a do hélio, então basta ele fazer uma ligação só, para ele ficar com 2 elétrons na última camada. Então a gente tem uma ligação simples aqui, uma ligação covalente, outra ligação covalente. Aqui está a molécula de amônia. Aqui do lado está a molécula de água. Bom, vamos lá. O que tem a ver a molécula de água? A água também é formada por ligação covalente. O oxigênio tem que fazer 2 ligações, do grupo 16, né? O hidrogênio faz uma, então aqui aconteceu uma ligação, outra ligação. Está aqui a molécula de água. Só que aí tem um detalhe. Uma coisa que eu vou explicar mais adiante, mas agora eu já vou dar uma explicação rapidona aqui para vocês, que é a seguinte. Essas ligações covalentes, muitas vezes, aliás, elas sempre são compartilhamento de elétrons, tá? Elas sempre são. Só que pode acontecer que um átomo, ele atraia mais os elétrons do que outro átomo. Isso aí é uma coisa que eu vou ensinar mais para frente. Mas já posso antecipar aqui que a gente chama isso de eletronegatividade. Quem fez o ensino médio aí, química, mais ou menos, certamente estudou o que é eletronegatividade, que é a capacidade que os átomos têm de atrair elétrons. Então, é bem comum nas moléculas um dos átomos atrair mais os elétrons do que o outro. Então, se eles estão compartilhando elétrons, isso significa que talvez esse compartilhamento aqui não seja homogêneo, não seja bem direitinho. Talvez seja da seguinte maneira, os elétrons ficam mais tempo perto do átomo que atrai mais os elétrons e ficam menos tempo perto do átomo que atrai menos os elétrons. Seria que nem eu já expliquei o negócio de ligação covalente, dizendo que isso aqui é como se fosse emprestar canetas. Esse átomo aqui tem uma caneta azul, esse carinha aqui tem uma caneta vermelha. Aí senta um do lado do outro e um usa a caneta do outro. Entenderam? Isso é uma ligação covalente, é um compartilhamento de canetas. Só que vamos pensar que o átomo de oxigênio ele escrevesse muito mais que o átomo de hidrogênio. Então esse átomo aqui, a maior parte do tempo as canetas iam estar na classe dele. E bem menos tempo as canetas iam estar na classe do hidrogênio. Então isso é isso que eu quero dizer. É um compartilhamento, só que distorcido. O que está sendo compartilhado fica mais tempo próximo de um do que do outro, devido a essa característica, a eletronegatividade. Bom, então agora eu já expliquei o suficiente para vocês entenderem a seguinte coisa. O átomo de hidrogênio, quando se liga com o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então isso aqui já era um compartilhamento onde os elétrons ficavam mais tempo próximo ao oxigênio. Então o que vai acontecer aqui é que o nitrogênio ele tem um par de elétrons sobrando. E o que acontece com a molécula de amônia? Ela tem o seguinte comportamento. Uma moléculazinha de amônia ela vem e se aproxima da água. Aqui a gente tenta simbolizar isso pegando uma flecha só. E a gente já em química, isso aqui que eu estou fazendo com vocês é um procedimento padrão entre os químicos. Vocês vão ver que na orgânica se usa muito, tá? Que é mostrar que esse par de elétron aqui, ele é aproximado desse átomo de hidrogênio. É quase como se fosse, no meu exemplo aqui, idiota das canetas, é quase como se fosse assim, ó, o hidrogênio entrou com uma caneta, o oxigênio com outra, e eles estão compartilhando. Só que o hidrogênio pensou, não me dei bem nesse compartilhamento, porque
a minha caneta passa mais tempo próximo ao oxigênio, e aí chegou um átomo de nitrogênio e diz assim, olha, eu tenho uma caneta azul e vermelha aqui, eu posso deixar aqui próximo de ti. Aí esse hidrogênio pensa assim, então eu vou desfazer meu compartilhamento com o hidrogênio e vou migrar lá para o nitrogênio. Só que aí tem um detalhe, quando esse compartilhamento aqui ele é desfeito, que eu quis tentar botar um traço aqui, às vezes tem alguns autores de química que fazem um traço em zigue-zague, assim, né? Eu até quando eu faço no quadro eu boto um tracinho em zigue-zague, mas aqui no meu sisteminha aqui não deu para muito trabalho fazer. Eu botei um traço tosco aqui, só para simbolizar que essa ligação aqui foi desfeita. Acabou a ligação. Só que quando essa ligação aqui ela é desfeita, o hidrogênio que quando entrou na ligação com um elétron, esse hidrogênio aqui ele vai sair sem o elétron que ele tinha. Porque quando a ligação for desfeita, os dois elétrons vão ficar com o elétron mais eletronegativo. É aquela história do cara que entra, vai fazer negócio com o libanês, o cara entra com dinheiro e o libanês entra com a experiência. Aí depois quando rompe o negócio, o libanês sai com dinheiro e só tu sai com a experiência. É a mesma coisa aqui. O hidrogênio, cada vez que um átomo se liga com um elétron negativo, se um dia for desfeita a ligação, os elétrons ficam com mais eletronegativo. E ele vai embora sem o elétron que ele tinha. Só que mesmo ele indo embora sem o elétron que ele tinha, ainda é vantagem para ele, porque ele vai ter a sensação de que está recebendo 2 elétrons do nitrogênio. E esse tipo de ligação que vai acontecer aqui, ó, percebam que é uma ligação covalente coordenada. Tá? Por quê? Porque esse par de elétron aqui, ele vai ser aproximado do hidrogênio, e o hidrogênio vai sair daqui como íon H+. Então, na verdade, essa molécula de amônia aqui, ela vai acabar virando essa molécula aqui, ó, que é ela já com os 3 hidrogênios e mais um hidrogênio que entrou ali. Só que esse hidrogênio, quando veio para cá, ele já veio com uma carga positiva, porque ele veio sem o elétron dele. E aí, então, a gente diz que toda a molécula, agora ela é um cátion. E, inclusive, eu não escrevi aqui no meu exercício, né? Mas essa molécula aqui, o problema é que a coisa é demorada para escrever, mas vamos lá. Essa molécula aqui, ela é chamada de amônia, tá? Amônia. E essa molécula aqui é chamada de amônio, tá? Então, a molécula neutra é a amônia. A molécula amônia, acaba com A. E isso aqui é o cátion, oriundo da amônia, é o amônio. Então, o amônio é o cátion e a amônia é a molécula neutra que incorporou um íon H+, que ela arrancou da água. E depois, mais adiante, vocês vão ver que a amônia ela é uma base. E toda base gera OH- em água. E a amônia é um exemplo de várias bases já tem OH- incorporado na fórmula química, mas a amônia não tem. Mas como é que a amônia consegue gerar OH- em água? Porque ela vai lá e arranca o íon H+ da água. E a água se transforma em OH-. Então a amônia é uma base. Tá? Bom, seguindo a minha explicação aqui, a mesma lógica acontece com essa molécula aqui, ó. Aqui aquela explicação, aquela reação anterior está no cantinho superior da explicação aqui, mas o que eu quero explicar agora é essa molécula central aqui, ó. Essa molécula central aqui, ela é o ácido carbônico. Isso aqui é H2CO3, tá? É essa fórmula química aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. H2CO3. Aqui não. O ruim é que não escreve, tinha que escrever o 2 pequenininho aqui para baixo, né? Vocês sabem disso, né? Só aqui que eu não consigo fazer isso, tá? Mas esse aqui é o H2CO3, tá? Essa molécula aqui, H2CO3, ela tem o carbono como átomo central. O carbono faz uma ligação dupla com oxigênio, uma simples com outro oxigênio e uma simples com outro oxigênio. E esse oxigênio se liga com o hidrogênio, o outro oxigênio se liga com outro hidrogênio.
Aqui, as moléculas, aquilo que a amônia fez com a água, aqui é o contrário. A água vai fazer com o ácido. Então, a molécula de água, esse oxigênio, ele tem 2 par de elétrons sobrando aqui. Ó. Porque ele é do grupo 16, tem 2 par de elétrons. Ele tem 6 elétrons de uma camada, fez 2 ligações covalentes, e aqui eu tenho 2 par de elétrons sobrando. Então, esse oxigênio pode muito bem aproximar um par de elétrons do hidrogênio e romper essa ligação aqui. Só que quando romper essa ligação aqui, o hidrogênio vai embora como íon H+. E essa molécula de água, agora eu me dei conta aqui que tem um erro aqui, peraí. Essa molécula de água aqui, ela vai virar o H3O+, tá? Ela vai virar essa molécula aqui, ó. Agora eu fiz ela vai virar essa molécula aqui, ó. O H2O, deixa eu selecionar ela aqui, nossa, aqui, e agora vai entrar um hidrogênio a mais na molécula. É isso que vai acontecer. E aí, entrando um hidrogênio a mais, a molécula fica desse jeito aqui, ó. H3O+, tá? H3O+. E aí, essa molécula aqui é essa molécula aqui, ó, que vai entrar aqui. Então, a gente vai gerar duas moléculas dessa aqui, ó. Por quê? Porque o ácido carbônico, uma molécula de água vai arrancar esse íon H+, e outra molécula de água vai arrancar esse outro íon H+. Então, essa molécula ácido carbônico, ela vai gerar 2 cátions desse daqui, que a gente chama de íon hidrônio, que mais pra frente vocês vão ver que isso aqui quer dizer que essa molécula aqui é um ácido, porque ela consegue gerar esse íon aqui, ó, o H3O+. No caso aí, ela está gerando, cada molécula está gerando 2 íons hidrônio desses aqui. E aqui o que sobra do ácido carbônico é esse ânion aqui, ó, o CO3-2. E esse ânion aqui, o nome dele, ele veio do... Esse cara aqui, ele chama de ácido carbônico. E esse ânion aqui vai se chamar carbonato, tá? Então, esse ânion carbonato aqui, ele foi formado a partir da reação da molécula ácido carbônico com 2 moléculas de água, onde 2 moléculas de água arrancaram os íons H+ do ácido carbônico, e o ácido carbônico se transformou nesse ânion, o ânion carbonato, e gerou 2 íons H+. Então, a amônia reagiu com água e produziu o OH-. A amônia é uma base. E da amônia, ela gerou esse cátion aqui, ó, o cátion amônio. O ácido carbônico, ele reage com a água, gerando íons H+, o H3O+, que um químico, por preguiça, gosta de escrever nos livros só H+. Cada vez que um químico escreve no livro H+, é porque ele está querendo dizer a água que incorporou um H+, que é o H3O+, tá? E gerou o ânion carbonato, certo? Então eu vou parar o vídeo aqui e vou seguir no próximo.